Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz por estar aqui hoje convosco. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Margarida Castro, eu sou mediadora familiar, counselor transpessoal e facilitadora de Pneuma Transpersonal Training, que é uma formação de Pneuma Institute para o autoconhecimento e a autorrealização do ser humano. Então, muitos dos ensinamentos que hoje vou transmitir vêm dessa escola, têm essa perspectiva, essa visão. E, bom, antes de mais, antes de começarmos, eu gostaria que pudéssemos fechar os olhos e fazer 3 respirações profundas. Ok, então é muito importante que possamos iniciar sempre qualquer atividade, qualquer interação, às vezes que possamos ter com alguém, iniciar o nosso dia sempre com uma pequena prática de centramento, de que nos possamos centrar, ir ao nosso coração, acalmar a mente, e isso dá-nos a possibilidade de vermos as coisas com uma perspectiva mais ampla, mais objetiva. Então, a intenção deste tema, nesta altura, é importante que nós às vezes possamos ter estas ferramentas para poder lidar com situações que não estamos tão habituados. No âmbito das relações, as relações humanas são realmente, que nós chamamos um ginásio psicológico, ou seja, é onde nós temos os nossos maiores desafios e nos vemos às vezes tirados da nossa zona de conforto. Então, nesta situação atual da humanidade, aquilo que nos move sempre é sempre uma aspiração a sair de um espaço de sofrimento, não é? Nós não gostamos de estar neste espaço de prisão, de confinamento, de sofrimento. Não faz parte da nossa natureza, mas também muitas das vezes não sabemos como. Então há situações que estão a polarizar-se, a violência doméstica, os conflitos, os divórcios, os problemas familiares. Então, a intenção desta conferência é começar a levantar o véu em relação a como é que nós podemos lidar com essas situações, e quando as situações mesmo assim já são boas, quando nós já temos relações muito boas, sempre podemos melhorá-las e fazê-las crescer e torná-las algo mais nutritivas, que nos deem mais plenitude. Então, a ideia aqui é que nós possamos ter ferramentas para aplicar no dia a dia, algo muito prático, mas para isso também precisamos de compreender primeiro certas coisas e de onde é que vêm os nossos conflitos efetivamente. E no âmbito do que é a relação de casal e do que é a nossa relação também connosco próprios, o conflito advém principalmente diríamos, de um estado de esquecimento, de um estado de memória, amnésia, que nós temos, em relação ao que é, diríamos assim, algo mais sagrado em nós, algo que podemos ter como sagrado nas nossas relações, como precioso. Então, é importante recordar as razões que nos levaram a escolher a pessoa com quem nós estamos hoje em dia, se é que temos alguém, ou se não temos ninguém, podemos fazer este exercício de perguntar-nos o que é que nos leva a escolher alguém, ou a procurar alguém, ou que tipo de pessoa. Nessa recordação nós procuramos sempre virtudes nas outras pessoas, qualidades, valores, e muitas das vezes procuramos algo que nos falta, ou algo que achamos que é de enaltecer, que é bom para nós, que nos traz benefícios. E muitas das vezes esse esquecimento de perceber que temos isso também dentro de nós, e muitas das vezes que temos no outro, leva-nos a esquecer da razão pela qual encontramos essa pessoa. Então, se estamos numa relação agora, por exemplo, algo que é sempre importante é recordar-nos realmente o que é que nos levou a encontrar essa pessoa. Qual é o propósito que nos levou a querer partilhar a nossa vida com essa pessoa. Porque
nos conflitos atuais ou nas discussões, a razão porque nos enamoramos dessa pessoa é esquecida, não é? E nós acabamos por só ver os defeitos e não vemos as qualidades, acabamos por ter uma visão distorcida do outro, da situação, principalmente porque nos esquecemos daquilo que realmente é nutritivo, nos nutre e são as virtudes. Então podemos pensar também numa relação como uma viagem. Primeiro escolhemos um destino e existem razões pelas quais escolhemos esse destino, mas depois também preparamos toda uma mala com roupas que acabam por simbolizar os nossos condicionamentos, já vamos falar disso, para podermos fazer essa viagem. E iniciamos essa viagem com expectativas, com ilusões, com desejos daquilo que vai acontecer nessa viagem. E é assim que também muitas vezes chegamos a uma relação com expectativas, com desejos, e quando essas expectativas ou esses desejos não correspondem à realidade, então acabamos por nos desiludir, por nos frustrar, por sentirmos inclusivamente que quase que fomos traídos naquilo que pensávamos que era a relação e a pessoa, e afinal não é. Mas isso não tem a ver com a pessoa em si ou com a relação em si, tem a ver com a expectativa que nós levamos para a relação, com o desejo que nós levamos para a relação e com a ilusão, diríamos assim, com que nós chegamos a essa relação. E isto tem a ver com o condicionamento que nós trazemos também de trás. Então, de alguma maneira, há que também pensar que existem condicionamentos que nós trazemos, ou de relações que tínhamos vivido anteriormente, ou daquilo que presenciámos em casa na relação dos nossos pais, tendências que nós temos às vezes que não são muito positivas, ou bloqueios, ou medos, ou preocupações. Então tudo isso nós levamos para uma relação sem nos darmos conta, e levamos esses filtros, levamos esses, podemos dizer que são como se fossem determinados óculos que colocamos com esses condicionamentos, e que isso faz com que vejamos o outro desde essa perspectiva. Então o que acontece aqui é, realmente eu vou acabar por encontrar e atrair para a minha vida algo que vem alinhado àquilo que eu já trago desde mim. Então eu se acabo por ver que uma pessoa é de determinada maneira, e se eu não gosto dessa determinada maneira, muitas das vezes pode não fazer sentido agora, mas quando aprofundamos vamos encontrar isso. Muitas das vezes essa característica temos-la também dentro de nós. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que existe uma premissa que é: o que está fora é o que está dentro. Ou seja, nós atraímos para nós aquilo que nós temos dentro de nós. Então, quando é assim, se nós começarmos a refletir sobre isto, ou a auto-observar-nos, vamos começar a perceber que realmente o que está fora é o que está dentro. Então, a forma como eu relaciono com o que está fora, com o outro, com o mundo que me rodeia, é um reflexo daquilo que eu trago dentro de mim. E nós podemos ver isso em coisas simples. Por exemplo, se nós virmos um quadro de um artista do Renascimento, cada pessoa, por exemplo, vai olhar para esse quadro e ver certas coisas que estão nele. E cada pessoa vai ver coisas diferentes uma da outra. Isso tem a ver com, diríamos, a bagagem cultural, a bagagem educativa que nós temos e que de alguma forma nos condiciona. E então isso é muito simples de ver, que nós vamos ver nesse quadro aquilo que temos cá dentro. Não somos capazes de ver outras coisas, ainda que elas estejam lá, ou que alguém nos assinale. E isso também entra no âmbito das relações. Então, trazendo e fazendo a ponte, podemos pensar que se calhar a pessoa que nós vemos, com a qual nós nos relacionamos, ela não é exatamente como nós a vemos. Existem muito mais características, existem muito mais outros fatores
que a envolvem, que lhe pertencem, mas que não fazem parte do nosso universo, então nós não conseguimos ver isso, é-nos mais difícil. Ou temos muito mais dificuldade em lidar com isso porque é um território, diríamos, mais desconhecido. Então esta premissa é muito importante porque nos coloca num espaço de então se calhar a pessoa é um pouco diferente daquilo que eu pensava, então eu vou me abrir a descobri-la, a conhecê-la. E para isso também eu preciso de fazer esta viagem de me conhecer a mim. Quando eu faço uma viagem também de me conhecer a mim, de dar-me conta que não me conheço na relação e não só na relação, mas no dia a dia, então eu tenho uma plataforma de apoio para poder estar mais aberta, mais disponível e a ser flexível, a conhecer, a aceitar, a fluir. Então, esta premissa de que o que está fora é o que está dentro vai nos ajudar sempre muito em quando vemos defeitos nos outros ou virtudes também, podemos também reconhecê-las em nós e perceber de onde é que, desde que espaço é que nós estamos a ver isso. Porque no nosso interior também não existem só virtudes, e existem defeitos. Acho que todos sabemos isso, não é? Desde a visão de Pneuma, da escola a qual eu pertenço, os nossos defeitos estão dentro de nós, fazem parte de nós, mas não fazem parte da nossa natureza. Ou seja, nós acabamos por criar esses defeitos, temos-los dentro de nós, muitas das vezes alimentamos, mas eles realmente não fazem parte da nossa natureza e podem ser eliminados, podem ser transformados. Então, eliminar defeitos no contexto de uma relação é algo que é muito importante porque vai harmonizando cada vez mais a relação. E estes defeitos muitas vezes podem ser, e é isso que agora vamos depois falar um pouco mais, podem ser como a impaciência ou a frustração, a zanga, a tristeza, a exigência, a intolerância, ou seja, há muitas coisas o orgulho, que numa relação são altamente tóxicas e têm a ver connosco próprios, não tem a ver tanto com o outro, mas tem a ver com a forma como nós agimos em relação ao outro. Então, existem critérios que nós temos, de alguma maneira, dentro da nossa mente, que foram construídos e que tiveram a ver com a nossa própria educação, com a nossa própria experiência, com o nosso contexto de vida, também com as nossas próprias disposições, predisposições, com as nossas próprias tendências internas, e estes critérios que nos fazem com que classifiquemos os outros, segundo sejam melhores ou piores, ou se estão bem, se as outras pessoas estão bem, se não estão a fazer bem as coisas, se são desta maneira ou daquela. Estes critérios estão associados a diríamos, um pensamento de julgamento em relação aos outros. E esse julgamento é condicionado por aquilo que nós já trazemos. Então não tem a ver com o outro concretamente, mas sim tem muito mais a ver com o nosso condicionamento em relação ao outro e aquilo que nos condiciona a nós na nossa forma de ver o outro. Então nós acabamos por criar padrões, acabamos por criar medos, bloqueios, temos os nossos desejos, os nossos ideais e toda essa bagagem, nessa viagem, de alguma forma projetamos no outro, não é? Então são expectativas que temos inconscientes e quando estas expectativas realmente não são preenchidas, ou seja, se isto significa que as pessoas não preencheram os requisitos que nós lhes impusemos, então nós vemos defraudados, vemos frustrados, desiludidos, e a palavra desilusão é muito interessante porque a desilusão é deixar de ter a ilusão, não é? Ou seja, acaba por ser uma coisa boa, a desilusão, porque significa que nós se calhar caímos naquilo que é o real. Antes estávamos no mundo da ilusão e agora estamos mais no mundo da realidade, quando nos desiludimos, diríamos assim. Então é importante ir fazer também dentro de nós um exercício de reflexão de que expectativas é que nós temos na nossa relação com o outro, na nossa vida. Isto também aplica-se a todo, a um trabalho, a qualquer coisa que nós tenhamos na vida em relação aos nossos desejos e àquilo que esperamos das coisas, porque acabamos por nos condicionar e depois quando as coisas não são como nós queríamos, acabamos por
lá está, ficar desiludidos. Então, este exercício de perceber, sejamos solteiros ou casados ou tenhamos uma relação, que expectativas é que eu tenho em relação ao outro? Ou em relação àquilo que, se eu estou solteira ou solteiro, quem é que a expectativa que eu tenho em relação às pessoas que irei encontrar ou não? Essa a expectativa faz com que nós criemos uma imagem daquilo que queremos e não estejamos abertos em relação a outra coisa que até poderia ser melhor, mas nós não podemos vê-la porque estamos condicionados pela própria expectativa. Então não fluímos, não deixamos que as coisas aconteçam. Isto faz-me recordar uma frase muito interessante que acho que é do sufismo, que há um mestre que dizia, se queres que Deus se ria, conta-lhe os teus planos, não é? Porque às vezes nós temos os nossos próprios planos, mas a vida também acontece. E então, às vezes nós não estamos preparados para que a vida aconteça e só estamos preparados para os nossos planos, acabamos por entrar num processo de sofrimento sem necessidade. E se levarmos a vida às vezes mais como num sentido de aventura, descoberta, como uma aprendizagem para que possamos realmente melhorar enquanto seres humanos, não é? Tornarmos cada vez mais versáteis, mais fluidos, mais conscientes. Então, isso vai fazer com que não soframos tanto, não é? Então este exercício das nossas expectativas é muito importante porque nos vai ajudar a reposicionar na relação, não é? Perceber o que é uma expectativa e o que é uma realidade. Outra questão é a questão dos medos. Que medos é que eu tenho? Que bloqueios é que eu tenho? Que preocupações é que eu tenho? Que preconceitos é que eu tenho? E que trouxe para esta relação ou que tenho comigo para levar para uma relação que venha a ter. Muitas das vezes até temos estes medos ou bloqueios derivados da nossa própria relação com o nosso pai ou com a nossa mãe. Eu não vou entrar aqui neste tema hoje, isto é um tema para mais tarde, porque só neste território existe muito a dizer, mas toda esta bagagem que nós trazemos para uma relação vai influenciar a relação e muitas das vezes não é realmente o outro que tem a culpa ou a responsabilidade, mas sim nós naquilo que nós podemos fazer de diferente para que a relação seja realmente uma relação harmoniosa. Então, conhecer os nossos medos, conhecer as nossas preocupações, o que é que temos como bloqueios, é muito mais importante do que tratar de ver os bloqueios no outro, tratar de ver os medos no outro, tratar de ver as preocupações do outro. O que sim podemos fazer é usar aquilo que vemos no outro como um espelho daquilo que possamos ter dentro de nós. E então isso faz através de um processo que se chama também autoobservação, ou a observação de si. Então eu observo o outro, sem julgar, sem criticar, mas também me observo a mim naquilo que eu estou a ver ou como é que eu estou a ver, se eu estou a julgar, se eu estou a criticar aquilo que eu estou a ver e desde onde é que sai essa crítica, desde onde é que sai esse julgamento, ou esse medo, ou essa angústia, ou esse bloqueio. Porque efetivamente estas projeções, não é? Ou seja, eu projeto no outro aquilo que eu tenho dentro, acaba muitas das vezes por ser uma relação baseada em algo que não é, que é equivocado, porque eu estou a pensar que as coisas estão no outro e no fundo muitas delas estão em mim. Por último, estou aqui a mencionar 3 aspectos que são importantes como base para todo o trabalho que depois vamos falar, que chamamos aqui um pouco de trabalho interior na relação. Outra questão que também é muito importante tem a ver com aquilo que são as imagens mentais. Okay? Então, o que é que são as imagens mentais? As imagens mentais acabam por ser energias que nós temos na nossa mente e que representam também certas pessoas. Ou seja, então eu posso ter uma imagem mental de uma determinada pessoa ou de outra. Por exemplo, se nós pensarmos numa determinada pessoa, normalmente vem-nos uma imagem mental dessa pessoa, nós recordamos essa pessoa. E essa recordação que nós temos na nossa mente é uma imagem que temos da pessoa, mas que no fundo não é
aquilo que a pessoa é. Então, eu posso estar a pensar em alguém e quando eu penso nessa pessoa, tenho essa imagem mental dela e essa imagem mental foi criada pelas interações que eu tive com ela, baseada também já naquilo que eu sentia, que eu pensava, que eu vivi pelas minhas próprias experiências e também é baseada naquilo, se é o caso, que outras pessoas dizem dela. Podemos pensar assim, quando estamos a interagir com um amigo ou com uma amiga e esse amigo ou essa amiga nos fala de uma terceira pessoa e começa-nos a dizer, por exemplo, algo que não é muito agradável acerca dessa outra pessoa e nós tínhamos uma imagem agradável dessa pessoa. Então a nossa imagem mental começa a distorcer-se em função daquilo que a pessoa nos está a contar. Ou seja, ela altera, ela muda e já não volta a ser a mesma que era anteriormente. Começamos a ficar com uma má imagem da pessoa, certo? Na realidade, essa imagem foi alterada por algo que alguém nos disse e isso é uma impressão que chegou até nós. E então, quando nós nos formos relacionar outra vez com essa pessoa no futuro, já nos vamos relacionar desde o espaço da imagem mental que temos distorcida. E isso acontece também no âmbito das relações do cotidiano. Nós criamos uma imagem de uma pessoa desde o primeiro momento em que a conhecemos, já baseada nas nossas expectativas, nos nossos preconceitos, vamos ver aquilo que a pessoa nos aparenta, não aquilo que ela é, e criamos uma imagem. E essa imagem mental a vamos alimentando sem nos darmos conta com as interações do dia a dia, mas baseadas nos nossos próprios condicionamentos. Então, quando nos relacionamos com ela, com a pessoa em si, na realidade não nos estamos a relacionar com a pessoa, mas estamos a relacionar-nos com a imagem mental que temos da pessoa. Eu sei que este conceito é um pouco complexo, depois vamos aprofundá-lo mais para a frente, depois quando tenho a oportunidade, vou organizar um curso sobre este tema e aí vamos aprofundar bastante, mas esta é para termos uma ideia de quanto às vezes nós temos um posicionamento equivocado em relação aos outros, não é? Porque na realidade não os conhecemos, pensamos que sim, mas não conhecemos as pessoas e depois desiludimos, porque aquilo que nós conhecemos é uma imagem mental apenas dessa pessoa. Então, e essa imagem mental, muitas das vezes, quando é num contexto de relação, quando nos enamoramos, conhecemos alguém, nos enamoramos, essa pessoa, ou essa imagem mental que temos da pessoa, porque ela comporta todas as expectativas, os nossos desejos, as nossas aspirações, as admirações que temos, não é? Os nossos ideais, nós estamos a projetar tudo isso nessa pessoa, tornamos essa pessoa como um ídolo na nossa mente, diríamos assim, não é? E a partir da qual irão recair sobre ela todos os dias pensamentos, emoções, como se fosse um objeto de adoração. Mas é uma imagem, de alguma forma, que não realmente corresponde à realidade. E ao longo dos anos, quando nós nos vamos apercebendo que realmente a pessoa não era aquilo que nós pensávamos que era, não é que a pessoa nos enganou, mas sinceramente nós acabamos por nos enganar a nós próprios com as nossas expectativas e com os nossos ideais. Então é muito importante e há formas, e é disto que vamos falar hoje também, de poder nos relacionar de uma forma diferente com as pessoas, não é? Sair deste contexto, deste espaço de ilusão, diríamos assim. Então, estas ferramentas que depois iremos falar, sim, são formas práticas, podemos aplicar no dia a dia e já vamos falar um pouco sobre elas. Então, o que acontece é que nós não nos damos conta de que realmente acabamos por ir construindo uma relação muitas das vezes baseada em algo mais ilusório. Então, o que é que nós podemos fazer? Assim, muito simplesmente, é claro que isto, são três coisas, mas dentro destas três coisas existem universos de coisas que podemos fazer. A primeira é o amor, sempre recordar, o amor é a chave para tudo. A questão aqui muitas das vezes, já vamos falar também sobre isso, é que nós confundimos amor e paixão, e são duas coisas, diríamos, quase antagónicas.
Então, o amor é algo que é inocente, é puro, e no âmbito do amor não existe espaço para o ciúme, não existe espaço para a inveja, para o conflito, para a ira, para a impaciência, para a intolerância, para a tristeza. O amor é o amor, é infinito, é compassivo e é, diríamos assim, a virtude das virtudes, de onde emanam todas as virtudes, é desde o amor. Então nós no relacionamento, quando nos relacionamos, e não digo isto só no âmbito da relação a dois, mas com todos, o amor é algo que temos que observar para ver se está presente ou não está. Se nos estamos a relacionar com as pessoas desde o amor ou não, se estamos a olhar para elas com um olhar amoroso ou não, se os gestos que estamos a fazer são com amor ou não, as palavras se vêm de um lugar de amor ou não. Se não estamos desde o seu lugar de amor, então algo que não está bem, estamos num lugar de não amor, então há que regressar ao espaço do amor. Em termos práticos, por exemplo, para vos dar um exemplo, se começa a haver algum desacordo em algum posicionamento, acontece, é normal, as pessoas não têm que gostar todas da mesma coisa ou estarem de acordo em fazerem a mesma coisa, mas às vezes lá está a exigência, ou querer que o outro faça, leva-nos a comecemos a impacientar-nos, então começamos a sentir alguma agitação interna, o coração começa-se a acelerar, começamos a ficar impacientes, irritados, com um bocadinho de irritação, a voz já se começa a alterar, falamos mais rápido. Estamos a sair do espaço do coração, estamos a sair do espaço do amor, estamos a começar a ter uma visão menos positiva do outro. Então, se nos estamos a auto-observar, que esta é uma tónica importante aqui no segundo ponto, que é o trabalho interior, a auto-observação é o primeiro passo e é algo que é constante que devemos fazer, que eu já mencionei. Se nos estamos a auto-observar, podemos dar-nos conta que estamos a começar a ficar irritados, impacientes. Se não travamos esse processo e se o argumento continua, bom, num caso extremo podemos chegar àquilo que é a violência doméstica e até o assassinato, certo? Claro que estamos a falar, este é um caso extremo, mas a irritabilidade também é uma forma de violência, a impaciência é uma forma de violência, a intolerância é uma forma de violência, ainda que não a vejamos, mas sim é, porque estamos a posicionar-nos contra o outro de uma forma já com alguns rasgos de agressividade, de maus tratos. Então é muito importante a autoobservação para podermos observar-nos o que é que está a passar, o que é que estamos a pensar em relação ao outro e travar esse processo. Então, e regressar ao amor. O primeiro ponto é o amor, o segundo ponto é o trabalho interior, ou seja, é fundamental que numa relação exista trabalho interior, que a pessoa possa dar-se conta dos defeitos que tem, das suas limitações, dos seus condicionamentos, do outro também, mas isso para podermos ser mais tolerantes, mais compassivos, mais amigos, não é? É fundamental que um casal seja amigos antes de tudo, que se baseie numa amizade. E o terceiro ponto é a comunicação, pois se um casal não comunica, então os problemas não só surgem, mas depois crescem, desenvolvem-se, complicam-se e às vezes é tarde demais simplesmente porque não se comunicou adequadamente, às vezes há vergonha, ou há medo, ou há receio de transmitir aquilo que nos vai cá dentro, não é? E a comunhão é muito importante, sermos capazes de ter uma comunhão daquilo que é o nosso interior, partilhá-lo com o outro, falar quando surgem problemas, quando surgem questões, falar abertamente daquilo que se sente, como é que nós sentimos, muitas das vezes, e também saber explicar, porque muitas das vezes acabamos por comunicar de uma forma equivocada aquilo que nós sentimos. Nós sentimos certas coisas, mas nós não falamos do que sentimos, muitas vezes falamos daquilo que pensamos sobre as coisas, e não é a mesma coisa. Também este tema da comunicação é algo que depois se vai falar mais profundamente, porque é também existe toda
um conjunto de ferramentas de como comunicar, não é? Mas pronto, estas 3 premissas, ou seja, recordar, primeiro baseado na questão do espelho, não é? E depois recordar três pontos que são importantes sempre no contexto do amor, o trabalho interior e a comunicação. As 7 chaves em si, que para renovar uma relação, e a renovação é algo que também é uma palavra muito interessante, porque a renovação pode surgir desde qualquer ponto, não é? Nós, em qualquer ponto que estejamos muito mal ou estejamos muito bem, a renovação é sempre algo que é possível. E traz sempre algo de fresco, de novo, e com isso traz sempre também consciência. A questão da consciência e da inconsciência é algo também muito importante para estarmos atentos, até que ponto é que estamos conscientes das coisas ou inconscientes, mas isso vamos falando. Então, as 7 chaves são a paciência, vamos falar um bocadinho sobre cada uma delas, a pureza, a humildade, a generosidade, o equilíbrio, o serviço e o dinamismo. Estas 7 chaves acabam por ser 7 virtudes importantes no contexto de uma relação e estão associadas de alguma forma àquilo que são, para quem conhece um pouco mais desta temática energética, estão associadas aos 7 chakras, mas não vou entrar por aqui hoje, simplesmente é compreender em cada nível do nosso interior nós podemos usar uma virtude como diríamos, uma arma para proteger e defender a nossa ação. Então, começando pela primeira, que tem a ver com a paciência é uma grande virtude, parece simples, mas é algo complexa, e a paciência tem a ver com a capacidade de, diríamos, ser capazes de esperar, ser capazes de estar disponíveis para aprender, ter paciência com as limitações, as nossas limitações, os nossos condicionamentos e os do outro. Há pessoas que têm dificuldade em fazer certas coisas ou têm determinados condicionamentos devido às circunstâncias de vida que tiveram e desde às vezes a nossa arrogância achamos que as outras pessoas têm ou podem ser capazes de fazer aquilo que nós fazemos e então exigimos, não é? Não temos paciência para aprender, para esperar, para ensinar ou para aceitar simplesmente que às vezes simplesmente não é possível, a pessoa não é capaz, não nos compete a nós impor essa vontade. Então também ter paciência com os defeitos dos outros, porque assim como também nós gostaríamos e gostamos que tenham paciência com os nossos, nós também não somos seres perfeitos, então ter paciência com os defeitos dos outros, aceitar os defeitos dos outros é muito importante. Vou fazer aqui um parênteses muito interessante, que quando aprendi isto foi revelador. Quando nós, no casamento convencional, não é? Nós ouvimos muitas das vezes na igreja o padre diz então que estejam juntos nas alegrias, na tristeza, até que a morte vos separe, não é? E é muito interessante porque estas alegrias e tristezas têm a ver com o conceito hindu do Dharma e do Karma. Então um casal quando se une-se com o Karma que traz e com o Dharma que traz. Claro que perdemos já muito esta educação espiritual, então não temos esta ideia. Se calhar chegamos a um casamento e dizemos esta frase de uma forma muito mecânica, mas já não sabemos e não estamos a ver profundamente o que é que isto significa. E o que isto significa tem a ver com que, ok, eu escolho esta pessoa e vou aceitar também o karma que ela traz, porque o karma dela vai se tornar o meu karma também. Ou seja, eu vou ter que lidar com os defeitos que ela traz, com os condicionamentos, com as circunstâncias de vida que ela traz e vou ter que aceitar e não só aceitar, mas vou ter que partilhar e ajudar para que isso possa ser transitado da melhor forma. E por isso escolher alguém para a nossa vida é algo que implica tempo, não é? Importa conhecer bem a outra pessoa antes de iniciar um relacionamento, escolher, poder observar durante tempo,
durante algum tempo, conhecer bem a personalidade, conhecer bem as tendências, os defeitos do outro, para ver se podemos realmente conviver com esses defeitos, aceitá-los na nossa vida, sem ter que exigir que eles não estejam lá, porque nós não vamos poder interferir com isso, podemos ajudar, mas não faz parte do nosso processo, faz parte do processo do outro, eliminar esses defeitos. Então, os defeitos estão lá, não vão desaparecer, a não ser que a pessoa faça o seu trabalho interior, e então o que nos compete a nós é, ok, eu posso aceitar e conviver com isto ou não. Então, ter esta paciência de saber esperar é muito importante, de saber falar na altura correta, saber calar quando é preciso calar, saber falar quando é preciso falar, ter esta serenidade nos momentos difíceis, nas circunstâncias. Hoje em dia, a parte económica, por exemplo, gera muita tensão num casal. É importante colocar a parte económica no lugar que lhe corresponde, não é? E não permitir que seja um motivo de conflito. Ou seja, aprender a confiar, aprender a saber esperar por momentos adequados, também de abertura do outro. Então, observar é muito importante, observar o outro para o conhecer, para perceber quais são as suas dificuldades, os seus desafios, perceber como é que nós melhor também refletir, para ver como é que nós podemos melhor ajudar o outro nos conflitos que ele tem, ou que ela tem, nas dificuldades, observar-nos a nós também próprios, obviamente, sempre para nos conhecermos, porque recordamos, não é, que isto é um espelho, então é muito importante. E há aqui também outra questão que tem a ver com a compatibilidade. Ou seja, há pessoas que simplesmente não são compatíveis e há pessoas que sim, são compatíveis. Então a compatibilidade também é algo que é importante dar-nos o tempo, quando estamos a conhecer alguém, para ver até que ponto existe ou não existe compatibilidade. E essa compatibilidade tem que existir nas atividades que a pessoa realiza, tem a ver com uma compatibilidade de pensamentos, de emoções, de sentimentos, compatibilidades até espirituais, por exemplo. Ou seja, para que um relacionamento seja completamente pleno, tem que haver uma compatibilidade nestes 7 níveis da mente. Então, para podermos perceber se existe essa compatibilidade ou não, temos que nos dar tempo a conhecer a pessoa, certo? Então, claro, nós hoje em dia não nos damos tempo a conhecer as pessoas. Basicamente as coisas acontecem de uma forma inversa. A pessoa acaba por se relacionar fisicamente e depois então é que se começa a conhecer. Enquanto o processo deveria ser ao contrário, a pessoa devia se conhecer primeiro, bastante bem, estabelecer uma amizade, conhecer a personalidade do outro, etc., para poder entrar então num espaço mais íntimo, não é? E entra aqui a outra chave, que é a pureza. Então, tem que haver pureza na relação. Quando eu falo de pureza, falo de boas intenções, falo de calma, falo de serenidade, de suavidade. É importante que realmente aconteça uma abordagem pura no outro, em relação ao outro. Ou seja, hoje em dia, e nós observamos muito como a sexualidade está difundida em todo o planeta e difundida de uma forma bastante, diria, distorcida, bastante perversa até, não é? E não há pureza. E a sexualidade é algo que, no contexto de uma relação e no contexto da progressão de uma relação, é um espaço onde já se deveria entrar com a compatibilidade adquirida, uma comunhão de pensamentos, sentimentos, de emoções, de entendimento do outro, do conhecimento do outro, e então entrar nesse âmbito da sexualidade eleva a relação a outro patamar. Seria um espaço mais, diríamos,
quase ritualístico, ou seja, é um espaço quase cerimonial, é um espaço onde o casal entra para se ritualizar, diríamos assim, para se adorar, para se amar. Então não é um espaço de todo selvagem, não é? Ou seja, eu estou a usar aqui palavras às vezes um pouco fortes, mas é para podermos entender um pouco como é que nos afastamos, não é, enquanto seres humanos, daquilo que é a sacralidade da sexualidade, de alguma forma. Nas diversas tradições, eu vou-vos passar aqui algumas imagens, que estão aqui um bocadinho mais para a frente, onde podemos perceber a elegância, a pureza, a beleza, porque a sexualidade é baseada naquilo que chamamos a energia criadora, e a energia criadora é a união de duas forças, uma força feminina e uma força masculina. E essa energia criadora, ou essa energia sexual, é a energia da criação em si, é a energia que faz criar os planetas, os universos, é como a dança da criação que cria todo o cosmos, e nós somos o microcosmos do macrocosmos. E esse fluxo de energia é uma dança, e é uma dança que de alguma forma também nos faz crescer a nós próprios, nos faz despertar a consciência quando ela é bem dirigida e bem canalizada. Quando ela é vivida de uma forma inconsciente, ela de alguma maneira cria em nós sofrimento, perca de energia e muitas outras consequências que não são tão boas para nós. Então, no contexto do casal é importante criar um espaço especial para esse encontro de universos, deixar de fora as expectativas, aquilo que também já se conhece do outro como sendo uma relação íntima, como ele é ou ela é na relação íntima, e permitir que seja algo completamente novo desde esse espaço de amor, de adoração, de suavidade. É importante aprender a observar-nos a nós nesse espaço, as nossas velocidades, os ritmos, as frequências. Recordar também que existem as estações do ano, que têm os seus próprios processos da natureza, e que nós dentro de nós também, no contexto da relação, também os temos. E estar disponíveis para observar esses processos, com uma velocidade diferente, com calma, observar o outro, a relação como se fosse sempre pela primeira vez, vamos descobrir muitas outras coisas que já lá estão, mas que nós não víamos. Mas para poder fazer isso precisamos de dar esse caráter, diríamos, ritualístico, sagrado, puro à relação, a esse espaço de intimidade. Então, recordar também que é importante não levar as nossas preocupações para a relação. Estou a falar no aspecto íntimo, os nossos medos, os bloqueios. A comunicação é sempre aquilo que é muito importante, volto a dizer, e encontrar este espaço de beleza, de elegância, de suavidade. Recordar, que agora aqui eu posso mencionar melhor, que uma coisa é o amor e outra coisa é a paixão. Não é a mesma coisa. A paixão é algo que, de alguma forma, costuma-se dizer que a paixão cega, não é? Porque realmente a paixão faz-nos cair, é uma fonte do desejo, portanto em que é como se essa imagem mental que eu mencionei, que criamos do outro, é exacerbada, a pessoa fica cega, de alguma forma, por essa ilusão e acaba por, até muitas vezes, sacrificar muitas dessas coisas por esse próprio desejo, não é? Acaba por ser, lá está, criar e atrair os ciúmes, daí dos ciúmes vem a ira, a violência. Então não é de facto um espaço de amor, e não devemos permitir que nem, por mais subtis que venham esses defeitos, não é? À flor da pele, da intolerância, não devemos permitir que este entre na relação.
É importante manter sempre um espaço recordado do amor. Para isso também é importante a terceira chave, que é a humildade. Então, a humildade leva-nos a reconhecer quando cometemos um erro, leva-nos a pedir desculpa quando o fazemos, e o que é importante e fundamental, que possamos saber, aprender e a pedir desculpa. É importante a humildade para nos ajudar a reconhecer as virtudes que o outro tem e a sua capacidade. Reconhecer as capacidades no outro, e nós às vezes não nos damos conta, mas entramos num processo de competição com o outro. Então a humildade aqui é muito importante para isso. E também é muito ao contrário, é importante a humildade para nos ajudar a reconhecer que o outro muitas das vezes não é capaz e sermos capazes de estar a ajudar sem julgar, ou seja, tratar de não julgarmos, porque o julgamento em relação ao outro fazemos-lo porque sentimos que somos superiores. Isto tem a ver com o orgulho e com a arrogância, então, que é o defeito oposto à humildade. Então é importante irmos observando e vendo desde onde é que falamos com o outro, desde onde é que o julgamos, para poder manter esse espaço de humildade em relação ao outro. E com a humildade também vem aquilo que é a vulnerabilidade, ou seja, sermos capazes de confiar plenamente no outro, de nos entregarmos, de deixar que nos cuide, que nos guie, que nos proteja. A vulnerabilidade é algo que também obviamente só surge só da confiança, e esta confiança surge de uma relação construída, sólida, que necessita de tempo. Não é de um dia para o outro que confiamos em alguém. Então, mais uma vez, para construir uma relação e para a renovar é importante dar tempo, ter paciência e investir, comprometer-nos realmente a fazer florescer essa relação. A quarta chave é a generosidade, e a generosidade aqui tem a ver com, obviamente, o dar, e o dar amor, e o amor, compreender que o amor é algo que não tem limites. De onde ele vem, há mais. O amor é algo que está expresso em diversas tradições, de diversas formas, de uma forma em que podemos ir mais além das nossas limitações em relação àquilo que nós somos capazes ou não capazes de amar. É importante não pôr uma quantidade limitada de amor, pensar que sempre somos capazes de amar mais. Dizia Hermes Trismegisto que dou-te o amor, que é o sumo da sabedoria. E é importante entender isto, porque é importante saber amar. Não basta amar de uma forma espontânea, ou diríamos melhor, impulsiva. É importante que o amor esteja associado à sabedoria, saber dosear, oferecer o amor de uma forma que o outro o possa receber. Às vezes nós amamos de uma maneira em que o outro não entende que é amor, porque não lhe chega da mesma forma, então nós temos que entender qual é a linguagem de amor que nos estamos a relacionar com o outro, e isto tem a ver muito com, claro, a comunicação e com a tal compatibilidade também. Não estar, lá está, a contabilizar o amor que damos, não é? Se nós pensamos, eu já fiz isto para esta pessoa, já fiz aquilo outro, e a outra pessoa não me fez, isso não é amor, isso é contabilidade organizada. O amor dá sem pedir nada em troca. E já quero depois no final partilhar convosco muito curiosamente da Igreja Católica, uma epístola de São Paulo, que ele fala precisamente sobre o amor, mas ele fala do amor realmente de
o amor não espera nada em troca, não é? Portanto, o amor é realmente algo incondicional. E muitas das vezes o que acontece aqui é que nós não sabemos amar, nós pensamos que amamos, mas nós na realidade não amamos, nós temos apegos, é diferente. Para levar a nossa relação a um espaço onde realmente podemos amar, temos que saber que temos apegos, quais é que são os medos, etc., as nossas ilusões, e ir morrendo para essas coisas todas para poder realmente fazer florescer o amor dentro do nosso coração, em relação aos outros e em relação a nós próprios, porque nós também, muitas das vezes, também não nos amamos a nós. Então, neste âmbito também do amor é importante entender que o amor é realmente a força mais subtil do mundo e que faz crescer-nos, faz melhorar-nos enquanto seres humanos, alimenta-nos. Dizia Einstein, não é? A imaginação é mais importante que o conhecimento e o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Então, realmente nós não podemos crescer enquanto seres humanos se nós não temos amor. É realmente aquilo que nos alimenta e temos que aprender a amar, efetivamente. Então, para aprender a amar temos que eliminar aquilo que não é amor, não é? Ainda sobre esta frase muito, muito bonita de Santo Agostinho, que dizia que o sexo deve ser vivido como uma forma de oração, não é? Pronto, isto só para ainda sobre a pureza, mas é importante esta reflexão porque a visão que temos da sexualidade realmente hoje em dia está longe de ser vivida desde um espaço de amor muitas das vezes, não é? Só pelo amor o homem se realiza plenamente. Então, eu estou a passar aqui algumas imagens de diversas tradições para podermos entender que estes ensinamentos não são de hoje, já existiam e sempre foram aquilo que levou o homem às idades de ouro das diversas civilizações, não é? Esse reconhecimento do amor como algo perfeito, em que o matrimónio se considerava a união de dois seres, um que ama mais e outro que ama melhor. Então, recordar que o amor é infinito, de onde ele vem a mais, não temos que limitar. A quinta chave é o equilíbrio. Então, quando uma relação alcança um ponto de equilíbrio, ela torna-se harmoniosa, obviamente, e para equilibrarmos uma relação, temos que equilibrar aquilo que é o dar e o receber, aquilo que é encontrar o espaço de equilíbrio, seja nas tarefas da casa, com os filhos, no tempo para si próprio, no tempo para os dois. Encontrar o equilíbrio em cada espaço da nossa relação e da nossa vida permite a que cada pessoa tenha o seu próprio espaço, possa autoconhecer-se, possa trabalhar sobre si, florescer, partilhar com o outro, nutrir todas as áreas da vida. Então, cada casal em si, se cada pessoa é um universo, é um microcosmos, cada casal também é uma dança dessa procura de equilíbrio, dos movimentos diríamos, de contração e de expansão, de inalação e de exalação, do dia e da noite, do falar e do escutar, ou seja, há sempre, se calhar, alguém numa relação que fala mais e outro que, se calhar, muitas vezes é mais calado, então é importante, se calhar, aquela pessoa que está sempre calada que possa falar mais e aquela pessoa que, se calhar, fala mais, aprenda a ouvir mais. O equilíbrio também no agir, no deixar-se guiar, no ser mais ativo ou mais passivo. E também um equilíbrio nas atividades que cada um faz e que gosta de haver liberdade, não é? E essa liberdade existe e acontece também quando existe a confiança. E a confiança, volto a dizer, é algo que advém também da compreensão, de compreender, de conhecer o outro e de compreender que realmente houve o compromisso com o outro, de escolhermos essa pessoa para nos acompanhar, para podermos partilhar a nossa vida. Então vamos ter confiança nela e
e entregarmos a ela. E quando assim é, isso torna-se um dado adquirido, por assim dizer. Claro que tem que ser nutrido, mas permite-nos dançar em liberdade, viver em liberdade, fluir em liberdade no seio da relação, seja a nível mais individual ou a nível do casal em si. A sexta chave é o serviço, e aqui quando se fala em serviço, hoje em dia as pessoas querem mais ser servidas do que servir. Temos muitos condicionamentos aí em relação a isso. O serviço aqui em primeira instância, eu diria que é ao nosso coração e ao amor em geral, ou seja, servir o amor, servir aquilo que é sagrado, servir também as nossas próprias decisões que tomamos. Se nós nos comprometemos com uma pessoa, se nós comprometemos com uma relação, temos que honrar esse compromisso, temos que o servir, temos que o nutrir, temos que o proteger, e isso passa por aprender a proteger a relação, não é? Aprender a não introduzir à relação elementos que sejam venenosos, tóxicos para a relação. Então, a comparação, o julgamento, a inveja, a crítica, a intolerância, tudo isso são aspectos muito tóxicos que trazemos para a relação e que, no fim e ao cabo, estão a contaminar e a destruir aquilo que foi a nossa primeira opção, não é? O nosso investimento, aquilo que nós, a nossa aposta, aquilo que nós quisemos fazer crescer. Então é importante recordar, volto a dizer, não é? Aquilo, o que é que nos levou à relação? Servir, cuidar, é importante, não é? E aqui, recordando outra vez, não é? Que na relação, seja pela igreja ou não, mas nós a partir do momento em que escolhemos alguém para partilhar a nossa vida, é nas coisas boas e nas coisas menos boas, não é? E então esse servir a relação, protegê-la, está disponível para a suportar, não é? Nos momentos mais difíceis. É preciso uma força interior grande, é preciso morrer muitas das vezes a muitos defeitos que temos, a muitos desejos, a muitos quereres, a muitas vontades, e estar muito conscientes em relação àquilo que são os processos inconscientes e os nossos atos inconscientes na relação, porque nós às vezes dizemos aquilo que não queremos, pensamos aquilo que não queremos, fazemos aquilo que não queremos, porque estávamos inconscientes. Se estivéssemos conscientes naquele momento, não faríamos. E para poder evitar isso, só através da autoobservação, não é? Observarmos antes e estarmos com calma, observar e ver quando é que o processo de inconsciência começa, quando é que eu deixo de estar inconsciente. Eu deixo de estar mais consciente, mais inconsciente, não tantas vezes quando estou num processo mais de alerta, de autoobservação. Então isso requer presença da minha parte, e a presença tem a ver com eu não estar só fisicamente, mas também estar mentalmente, porque às vezes nós estamos fisicamente, mas a nossa cabeça está no outro lado a pensar nas preocupações, ou nos medos, ou noutras situações, e então trazer a nossa energia para o momento presente, estar presente, a poder nutrir a relação naquele momento é muito importante, estarmos totalmente presentes com toda a nossa energia, todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa força. Isso é serviço. Claro, tudo bem, também é verdade que há pessoas que realmente têm uma quantidade de defeitos grande e incompatível connosco. Então, se nós estamos numa relação que nós percebemos que realmente é incompatível, simplesmente há que não estar, há que mudar. Mas para isso é importante ver se há amor ou não há, porque se há amor, então se calhar há que estar sempre até que o amor acabe e possa ficar o respeito, a amizade, a confiança. Quando eu digo aqui amor, falo da parte de casal, porque o amor não pode acabar, não é? A amizade nasce do amor, seja, para que esteja claro. E mesmo no encerrar de uma relação, se ela tem que acabar, é importante também acabá-la com amor. São qualidades diferentes e aspectos diferentes do amor. A última chave é o dinamismo,
E o dinamismo tem a ver, obviamente, com aquilo que é a proatividade, a criatividade, o poder inovar a relação, descobrir atividades, coisas que se possam fazer a dois, que façam crescer a relação, façam crescer cada um dos seres que está nela, ter esta proatividade de utilizar a criatividade para não entrar na zona de conforto. É muito fácil entrar na zona de conforto, entrar numa relação rotineira, monótona, mecânica. Então, não mecanizar a relação é muito importante. Para que isto aconteça, é importante este dinamismo, usar a criatividade para fazer com que a relação seja cada dia, a cada instante, a cada minuto, algo novo, algo pleno, algo divertido, alegre, belo, nutridor, e isso vai fazer com que a relação cresça, expanda-se sem limites, de uma forma que nós, se calhar, nunca podíamos ter imaginado, não é? Porque realmente a nossa imaginação, devido aos nossos antecedentes, tinha limites, não é? Então, estas são as 7 chaves, algumas que estamos aqui a tocar um pouco mais de uma forma simples. Eu vou depois ter uma formação na qual vamos ter só cada conferência destinada a uma chave. É uma formação mais completa de sete conferências, que depois posso fazer, faço chegar. E então entramos aqui num espaço de perguntas e podem escrever no chat perguntas que tenham, questões, comentários. Estou disponível para responder aquilo que consiga responder. Ok, há alguém que pergunta uma questão pertinente em relação aos filhos, que muitas vezes são um desafio grande na estabilidade do casal, e aqui também a observação de que é importante que o casal seja muito cúmplice na educação dos filhos. Ora, eu por acaso acho que este ponto é fundamental, e obrigada a quem partilhou, porque muitas vezes é um grande erro que o casal comete, que é acabar por pôr, digamos assim, os filhos à frente da relação, no sentido em que os filhos acabam muitas vezes por ser desacordo entre os pais na perspectiva da educação, um pai ou uma mãe quer educar de uma maneira, o outro quer educar de outra, e muitas das vezes os filhos encontram aí uma brecha onde podem ganhar terreno para manipular. E realmente, muitas das vezes, para não dizer todas, às vezes mais vale uma má decisão sobre aquilo que acontece ao filho, mas que o casal esteja unido, que haja desunião no casal. Porque o casal realmente foi a fonte de amor que deu origem àquele filho. E a um nível mais profundo, a união entre o casal vai beneficiar esse filho muito mais que muitas outras coisas, às vezes possam simplesmente ser ditas. Porque é um exemplo de união, de amor, de cumplicidade. Então é fundamental realmente isto, que foi aqui comentado, porque realmente os filhos muitas das vezes geram situações muito, muito desafiantes na família, mas se o casal estiver unido, se comunicar bastante, se tomar as decisões em conjunto, essa unidade vai beneficiar esse filho muito mais do que se calhar uma decisão se calhar não tão positiva como poderia ser feita de outra maneira a longo prazo. Então é importante ter isto em atenção também. E também alguém perguntava quais eram os apegos no amor e como trabalhar os desapegos. A questão aqui com os apegos tem a ver com o querer que o outro se comporte de acordo com aquilo que nós entendemos que está correto para preencher uma necessidade nossa. Ou seja, nós temos uma determinada necessidade, temos um determinado vazio, por exemplo, e queremos que o outro tape esse vazio. Isso não é possível. Por mais que aparente ser possível, quando essa pessoa desaparece da nossa vida, o vazio vai lá estar à mesma. Os vazios interiores têm que ser criados, preenchidos, pelo amor do ser em nós, pelo amor da nossa sabedoria interior, da nossa consciência do que há mais de divino em nós, e ninguém pode tapar esses vazios.
a nossa procura sempre por desconexão com essa, diríamos, divindade interior é aquilo que faz que nós projetemos no outro e queremos que o outro venha preencher os nossos próprios vazios. Então, quando nós estabelecemos uma relação consciente com o nosso interior, com a nossa sabedoria, com a nossa consciência, o nosso ser, esse amor que vem de dentro preenche-nos e nós não necessitamos que o outro nos dê aquilo que nós não tínhamos. Então não há apego, existe uma compreensão maior, existe mais consciência e existe um fluxo de amor maior em que permite que esse apego não exista. Não sei se há mais perguntas ou comentários. O Pedro tinha perguntado que ferramentas de ajuda é que oferecemos para ajudar a transformar as imagens mentais. Sim, é uma questão de âmbito prático e bom, são ferramentas que depois também iremos dar mais concretamente no curso, existem bastantes, mas sim. Ok, bom, eu quero agradecer muito a vossa presença, se não há mais perguntas, espero que tenha sido útil para vocês. Vou depois colocar esta conferência disponível e muito grata a todos pela vossa presença e, bom, até breve, iremos seguir com outros temas também muito interessantes. Obrigada a todos.